12 de fevereiro. Se você deseja viver o crescimento espiritual e a comunhão cristã, então venha para a igreja. Atos 2, de 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Na Bíblia, encontramos diversos textos bíblicos que nos trazem em si mesmos diferentes princípios do reino. Uma destas passagens é Atos 2, entre os versículos 42 e 47, que se passa pouco tempo depois do discurso de Pedro no dia de Pentecostes, quando cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Lucas diz que aqueles convertidos se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à vida em comunhão. Era o início da igreja, quando aqueles irmãos começaram a desenvolver a vida em comunidade. Nesta passagem, vemos de maneira clara duas atitudes cristãs sendo colocadas em prática e o resultado que elas promoveram. O versículo 42 diz que os discípulos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou seja, havia por parte daqueles irmãos um interesse genuíno em conhecer mais sobre a nova fé que haviam abraçado. Os evangelhos e as cartas do Novo Testamento ainda não haviam sido escritos, então o conhecimento que precisavam ter sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus estava totalmente na cabeça dos apóstolos. Imagine-se você mesmo sentado aos pés de Pedro e ouvindo ele contar como corajosamente andou sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Imagine-se também ao lado de Mateus, ouvindo-o falar sobre o chamado irresistível de Jesus quando este estava na coletoria, e ainda sentado junto com os irmãos Tiago e João, que presenciaram a transfiguração de Jesus no monte. Esse crescimento espiritual tem como padrão o próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que devemos atingir a estatura da plenitude de Cristo, e a obra do Espírito Santo é trocar a nossa velha natureza, forjando o caráter de Cristo em nós. A Igreja tem esta responsabilidade de nos ajudar em nosso crescimento espiritual. Mas para isto acontecer, primeiro, precisamos reconhecer a necessidade de crescimento espiritual. Além disso, Lucas diz que eles estavam em constante comunhão, celebravam a ceia e oravam. O termo comunhão origina-se no grego koinonia, que indica participar, associar ou compartilhar. Diz o texto que tudo aquilo que possuíam era comum a todos, e assim ninguém tinha necessidade de qualquer coisa. Assim louvavam a Deus e recebiam como recompensa a simpatia do povo em Jerusalém. O resultado deste crescimento espiritual e da convivência em profunda comunhão era que o Senhor acrescentava todos os dias pessoas que eram salvas, e assim a igreja crescia em qualidade e em quantidade. Vamos orar juntos? Pai, que esta realidade da igreja dos primeiros dias seja também o nosso padrão hoje. Nos ensina a viver em constante busca do conhecimento do Evangelho, tendo comunhão uns com os outros e não permitindo que haja pessoas necessitadas entre nós.
Assim, certamente teremos não apenas a simpatia dos não cristãos ao nosso redor, como também o desejo de muitos deles em fazer parte da tua igreja. Por isso, desenvolva o caráter de teu Filho Jesus Cristo em nós, pois em seu nome oramos. Amém. Se esta leitura trouxe edificação e descanso ao seu coração, e se você foi abençoado, inscreva-se neste canal, curta, comente e compartilhe esta mensagem bíblica com alguém especial.